E se o WhatsApp cair? Por onde você vai atender o teu cliente? É muito importante se preparar, principalmente em ano de eleição. Como que você pode continuar apto a atender o teu cliente mesmo sem essa ferramenta tão importante? E para você que vende pelo WhatsApp, como estão as tuas campanhas em massa? Você utiliza só o e-mail? Saiba como combinar essas duas ferramentas tão poderosas na comunicação com leads e clientes e como usar cada uma delas. E você que utiliza o teu site para apresentar os teus produtos e serviços, você já está preparado para atender os teus leads interessados ou então os teus clientes em dúvida em tempo real, diretamente do teu site? E como que o Merge já tem a possibilidade de absorver esse tipo de atendimento. E continuando nossa série falando de nichos de mercado que utilizam o WhatsApp, hoje nós vamos falar sobre clínicas, seja clínicas de dentista, clínicas médicas, como que você pode melhorar a organização do teu atendimento e reduzir atrasos e faltas nas consultas para você melhorar o teu resultado da semana. E essa semana nós vamos começar falando sobre como medir a performance do teu time de atendimento ou vendas que utiliza o WhatsApp. O volume de mensagens não pode ser a única coisa analisada. Meu nome é Fabiano Ventura, esse é o Merge News e aqui nós conversamos sobre como vender e atender melhor utilizando o WhatsApp e IA. Toda segunda-feira nós lançamos um novo episódio e se você quiser receber todas essas notícias aí na tua caixa de entrada, se inscreva no link que está aqui na descrição. E não esqueça de se inscrever aqui no canal e de já deixar o teu joinha aí para a gente continuar publicando esses vídeos toda semana. E vamos entrar aqui na primeira notícia. Como que você pode melhorar a tua análise de esforço? Tá fazendo sentido tudo que os teus atendentes e vendedores fazem hoje utilizando o WhatsApp? É muito comum a análise de funis de vendas ou de atendimentos se basear em volume de mensagens trocadas ou então quantidade de conversas atendidas. Só que esses números sozinhos, eles falam qual é o volume de esforço que um time de atendimento ou de vendas está fazendo. É muito importante, principalmente para um time de vendas, a gente entender se todo esse esforço está gerando o resultado esperado. E aí o resultado depende muito de qual etapa de um processo de vendas, por exemplo, aquele time faz parte. Se eu estou falando de um time de pré-vendas, é importante eu entender qual é a taxa de geração de reuniões, por exemplo. E se eu estou falando de um time de vendedores, closers, eu tenho que entender qual é a quantidade de fechamentos que esse time está fazendo. Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso e como que você pode melhorar aí na tua empresa a tua análise de resultados se o teu time já usa o WhatsApp para vender. Nós já conversamos aqui que o WhatsApp hoje ele já é infraestrutura comercial e de atendimento. Muitas empresas hoje já dependem do WhatsApp para vender e se comunicar com os clientes. Só que você não pode olhar apenas para o volume de mensagens. Você precisa entender quem conversa com o teu cliente, quanto tempo demora, o que que resolve e onde que essas oportunidades travam. Porque um time pode trocar centenas de mensagens por dia e ainda assim perder leads, atrasar respostas, esquecer de fazer follow-ups, repetir perguntas que em fases anteriores já foram feitas ou, no pior dos casos, deixar o teu cliente esperando, sendo que ele estava em momento de fechamento. Todas essas coisas são sintomas de um processo sem métrica por atendente, vendedor ou SDR. A gestão enxerga movimento, mas não vê o resultado. E quando o WhatsApp é o principal canal de venda ou de atendimento, cada conversa precisa ter dono, prazo e consequência. A pergunta que um gestor deve fazer não é quantas mensagens entraram, e sim quem que está atendendo melhor, onde o time está travando e quais são as conversas que mais geram avanço real, seja de atendimento ou no funil de vendas. As métricas para os times de atendimento, elas já são bem comuns. Geralmente é tempo de primeira resposta, tempo médio de resolução, qual é a taxa de resolução já no primeiro contato. Só que quando a gente fala de um WhatsApp comercial, esses indicadores eles precisam ser adaptados para venda. Para um SDR, por exemplo, o tempo de resposta é muito importante, porque o interesse diminui quanto mais tempo aquele lead espera. Porque se ele pedir um orçamento agora, ele já não vai mais ter a mesma vontade do teu produto ou do teu serviço amanhã.
Existem alguns estudos que indicam que responder nos primeiros 5 minutos aumenta muito a chance de qualificação quando comparado, por exemplo, com atendimentos que acabam demorando 30 minutos ou até mais. O ponto principal não é decorar uma estatística, é entender que o atraso comercial custa oportunidade. E para um vendedor, o número de conversas abertas importa menos do que o número de avanços que ele teve em alguma etapa, se foi proposta enviada, follow-up ou até mesmo a venda concluída. Para atendimento, importa resolver sem obrigar o cliente a repetir tudo. Quem responde mais nem sempre vende mais. Quem fecha conversas rápido, quem diminui o tempo de atendimento, não significa que resolveu melhor o problema daquele lead ou daquele cliente. Quem atende casos mais complexos pode parecer menos produtivo, mas se você analisar a taxa de satisfação desses clientes, talvez a história seja diferente na hora de você analisar. Por isso que medir performance no WhatsApp exige contexto. A empresa precisa separar atendimento, suporte, venda, pós-venda, campanha, agendamento e reclamação. E também precisa registrar qual é a origem daquele contato, o responsável pelo atendimento, o status em que aquele atendimento se encontra e qual foi o resultado final. Sem essa separação, você, gestor, vai cobrar o time de maneira errada. Um atendente ele pode parecer lento porque recebe os casos mais difíceis. Um vendedor pode parecer produtivo porque manda muita mensagem, mas se ele não converter, todo aquele esforço está sendo aplicado de maneira errada. Um SDR pode estar perdendo leads porque recebe contatos sem prioridade ou fora do horário. Um painel útil de análise de operação, ele não precisa começar complexo. Ele pode medir 5 coisas: tempo da primeira resposta que o teu time dá para o lead ou cliente que procura a empresa, quantas conversas abertas por responsável, quais são as conversas que ainda não têm retorno, qual é a taxa de avanço para a próxima etapa aí do teu funil e resultado por segmento ou tipo de atendimento. Fazendo toda essa organização, você, gestor, começa a perceber os padrões. Quem responde rápido, mas não converte, quem converte bem e não acumula fila, quais são os horários que o teu time tem gargalo, quais são as campanhas que geram conversas ruins, e aí você pode dar um feedback lá para o teu time de marketing, e quais são os tipos de dúvidas que os teus clientes têm e que poderiam ser resolvidos por algum tipo de automação. Inclusive, nós temos um artigo lá no nosso site que fala sobre como você pode melhorar os teus atendimentos aí de maneira automatizada sem diminuir o nível de satisfação do teu cliente. Um diagnóstico assim também melhora o treinamento. Em vez de você treinar o teu time de maneira genérica, você vai começar a ser mais objetivo nas orientações, porque elas vão ser com base em evidência. Vai ter uma abordagem inicial, um tempo de resposta, qualificação, passagem para o vendedor, fechamento pós-venda e organização do follow-up. Medir por atendente não deve virar microgerenciamento. A ideia não é criar um ranking para pressionar o teu time de maneira não saudável. O objetivo é dar visibilidade para poder melhorar o processo, distribuir a carga operacional entre todos os integrantes do teu time, treinar melhor e proteger as oportunidades que realmente estão interessadas. E aqui na Merge nós podemos ajudar a tua empresa a transformar todas essas conversas de WhatsApp em dados operacionais, para que você, gestor, deixe de depender de print, percepção do teu time e cobrança em grupo. E aí você vai passar a enxergar atendimento responsável, status histórico e o resultado que a tua operação gera. No fim do dia, melhorar o atendimento do WhatsApp não é responder mais mensagens, é responder melhor, mais rápido e com um contexto, deixando claro qual é o próximo passo. E, como nós sempre trazemos aqui no Merge News, as ações práticas aí para a tua empresa. Comece a medir o tempo de resposta por atendente, vendedor ou por SDR. Separe conversas por tipo: venda, suporte, pós-venda, campanha, agendamento e reclamação. Acompanhe todas as conversas que o teu time tem em aberto. Classifique o que é sem retorno, o que é a conversa aberta e o que já está vencida aí por responsável. Compare os resultados, não compare só volume de mensagens. E use os dados para treinar o teu time e ajustar o processo, não apenas para cobrar
produtividade. E agora vamos bater um papo sobre os nichos de mercado que utilizam o WhatsApp no dia a dia. E o nosso assunto é utilização do WhatsApp em clínicas. Como melhorar a organização do teu atendimento e reduzir falta dos pacientes em consulta. Quando você conversa com pessoas que trabalham em clínicas, seja de dentistas, de clínicos gerais ou qualquer clínica especializada, é muito comum ouvir que algum paciente ou chegou atrasado ou esqueceu que tinha uma agenda marcada para aquele dia, mas você que trabalha no atendimento sabe que você não tem tempo para ficar mandando mensagem para todo mundo. Você precisa atender as pessoas que estão ali no balcão, você precisa dar prioridade para os atendimentos presenciais. E aí, como que você pode ajudar os pacientes que têm agenda marcada, que lotaram aí a agenda do consultório, para que eles realmente compareçam para sua consulta ou retorno? É muito importante que você consiga fazer com que a agenda que está cheia seja cumprida, porque se as pessoas não comparecem, no final do dia não faz sentido ter uma agenda cheia. Então vamos conversar sobre como que você pode garantir que aquela agenda cheia não vire um monte de cancelamentos e reagendamentos. Em clínicas, o WhatsApp sem processo parece praticidade, mas quando o volume de mensagens aumenta, muita coisa vira atraso, a agenda fica bagunçada e um paciente sem orientação. O canal de comunicação WhatsApp precisa ajudar a organizar e não só responder. As clínicas vivem de agenda, confiança e continuidade. O paciente quer marcar, confirmar, reagendar, tirar dúvida, enviar documentos, entender o preparo, às vezes pedir retorno e saber se será atendido no horário. Na prática, grande parte disso já acontece pelo WhatsApp. A gente já falou aqui, o WhatsApp tem um nível de atrito de adoção quase zero, todas as pessoas já conhecem esse meio de comunicação. O paciente já usa, a equipe responde rápido e muitas situações simples podem ser resolvidas sem ligação. Mas essa facilidade cria um problema quando a clínica cresce. Tudo vira mensagem solta. Uma conversa pergunta sobre o convênio, outra confirma consulta, outra tenta reagendar porque por algum motivo não vai poder comparecer, a outra pede exame e o pior dos casos, quando alguém manda áudio. Se não existe classificação, responsável e histórico, a recepção trabalha o dia inteiro e ainda assim deixa as coisas escaparem. Nós já falamos sobre isso lá no nosso blog. Em clínicas, atendimento desorganizado não gera apenas perda de clientes. Pode gerar buraco na agenda, retrabalho, paciente irritado, falta em consulta agendada e desperdício de horário médico. E nós sabemos, faltas em consulta são um problema conhecido em serviços de saúde. Revisões e estudos sobre lembretes de agendamento mostram que intervenções como SMS e ligação ajudam a melhorar os comparecimentos. Uma pesquisa que foi publicada esse ano, em 2026, no Jornal de Gestão Hospitalar e Políticas de Saúde, encontrou um aumento de 11% no comparecimento de pacientes em ambulatórios hospitalares quando eles eram lembrados. E esse efeito ele apareceu tanto em SMS como em telefone, com resultados positivos nas duas modalidades. Para uma clínica, o aprendizado prático desse estudo é simples. Lembrar funciona melhor quando faz parte de um processo. Não basta mandar mensagem qualquer na véspera, é preciso saber quem confirmou, quem não respondeu, quem precisa remarcar, quem exige de algum tipo de preparo. É comum quando você vai fazer algum exame precisar ficar sem fazer ingestão de líquidos ou de qualquer tipo de comida, e quem que tem maior risco de faltar e quem que deve ser acionado por outro canal. Pode ser que nem sempre o WhatsApp resolve. A gente conversa aqui sempre que o WhatsApp é um dos canais que mais tem taxa de resposta. E nesse caso, ele pode ser uma ferramenta forte para isso, desde que a operação não dependa da memória do time da recepção. O primeiro passo é separar os tipos de conversa. Agendamento não é a mesma coisa que dúvida clínica. Confirmação não é a mesma coisa que a venda de um procedimento, por exemplo. Retorno não é a mesma coisa que primeiro contato. Só que quando tudo cai na mesma fila, a equipe que atende por ordem de chegada perde prioridade. Depois que a gente fizer esse primeiro passo de organização, de separação dos tipos de conversa, o segundo passo é registrar o status de cada conversa. Uma clínica precisa saber quem está guardando resposta, quem confirmou, quem pediu remarcação, quem recebeu orientação e quem que ainda está sem retorno. Sem isso, você só vai descobrir o problema aí na tua clínica quando a tua agenda ficar vazia, quando os clientes não aparecerem mais. E depois desses dois primeiros passos, o terceiro passo é começar a automatizar o teu processo, mas claro, sempre com cuidado. Em saúde, a automação não pode parecer abandono e nem substituir julgamento humano. Ela deve ajudar com tarefas previsíveis, confirmação, lembrete, orientação administrativa
proativa, coleta de dados básicos do teu paciente, direcionamento para recepção e aviso de preparo pré-consulta quando for necessário. E também existe a parte da confiança. O paciente ele não quer sentir que ele está falando com uma clínica desorganizada. Quando ele precisa repetir muitos dados, ou quando ele recebe respostas que não fazem sentido, ou pior, fica sem confirmação, a percepção desse paciente é que ele não está sendo bem atendido. Por isso que é tão importante para uma clínica organizar o seu WhatsApp. E ao fazer isso, uma clínica vai perceber melhora em três coisas. A sua agenda vai começar a ser mais respeitada, a experiência do cliente vai melhorar e você, enquanto gestor de uma clínica, vai perceber melhora nos resultados. O teu time de recepção vai trabalhar com menos improviso, o paciente vai receber as orientações no momento certo e para você que gere a clínica vai ficar muito mais claro o volume, tempo de resposta, as faltas que você teve, quantas pessoas remarcam e aonde que está o gargalo que você deve investir para dar o próximo passo na evolução da tua clínica. E nós aqui na Merge podemos ajudar a tua clínica nas operações de atendimento e transformar o teu WhatsApp, que hoje acontece de maneira improvisada, em um processo bem definido. Todas as conversas vão deixar de ficar perdidas em celulares, filas manuais e grupos internos. Cada atendimento vai passar a ter uma categoria, responsável, histórico e um próximo passo definido. Reduzir as faltas aí na tua clínica não vai ser apenas lembrar o paciente. Vamos organizar a jornada inteira, agendar melhor, confirmar melhor, orientar melhor e reagir rápido quando o paciente não responde. E como é de costume aqui no Merge News, as ações práticas aí para a tua clínica. Separe as conversas que você tem hoje, usando agendamento, confirmação, remarcação, dúvida administrativa, preparo e retorno. Crie lembretes com antecedência suficiente para permitir remarcação. Registre quem confirmou, quem não respondeu e quem precisa de um novo contato. Use automações para tarefas previsíveis, como passagem entre setores. Meça faltas por agenda profissional, origem de agendamento e status de confirmação. Isso vai ajudar a garantir que aquela tua agenda que no início da semana parece que está lotada, no final da semana tenha menos faltas e mais comparecimentos. E se você tem um site aí para tua clínica, vamos falar sobre o web chat. Como atender o cliente mais rápido enquanto ele ainda está no teu site. E essa é uma ferramenta de muito valor, porque se você apresenta os teus produtos ou os teus serviços por um portal na internet, por um site, geralmente enquanto a pessoa está lá lendo o que você faz ou produz ou revende, é comum as pessoas terem dúvidas e quererem tirar dúvidas rápidas. E aí como que você pode fazer isso sem atribular o teu time de atendimento ou sem fazer que o teu cliente ou a pessoa interessada nos teus produtos e serviços precisa sair do site, ir para o WhatsApp e aí ter que ficar mandando o link ou o print do produto que ela quer analisar. Vou te mostrar como que com o Merge você pode facilitar todo esse atendimento e aumentar as tuas vendas ou aumentar a retenção dos teus clientes, usando uma ferramenta muito simples que é o Web Chat. Então vamos bater um papo sobre isso. O Web Chat, inclusive, aqui na Merge nós temos o Web Chat. Deixa eu só sair aqui da frente de vocês. Então tá aqui, ó, no nosso cantinho direito inferior, nós temos tanto a bolinha que leva os nossos interessados e clientes para o nosso WhatsApp, como também você pode ir lá e nos chamar pelo web chat. E aí a gente vai te atender por aqui. Mas vamos voltar aqui à nossa programação normal. Voltei. Então, nem todo cliente quer sair do site para começar uma conversa. Às vezes, o melhor atendimento é aquele que aparece no momento que a dúvida ainda está travando a decisão. E muitas empresas investem em tráfego, página, produto, conteúdo, formulário. Só que o cliente entra no site, navega, compara, pensa em comprar ou pedir o contato. Mas quando surge uma dúvida, ele precisa sair da página, abrir outro aplicativo, ou então procurar o teu número ou preencher formulários até que alguém responda. Esse atrito parece pequeno, mas comercialmente todo esse atrito pesa. No atendimento digital, velocidade muda comportamento. A pesquisa WhatsApp no Brasil, que foi feita em 2025, mostra que 82% dos brasileiros hoje se comunicam com as marcas pelo WhatsApp, mas 59% não gostam de respostas automáticas. Ou seja, o cliente aceita conversar com empresas em canais digitais, mas espera uma resposta útil, humana e, quando necessário, no momento certo. Ele não quer ter que explicar tudo de novo toda vez só porque ele mudou de página. E o web chat resolve uma parte importante desse problema. Ele permite atender o teu cliente quando ele ainda está no site, no momento que a intenção de compra dele é a mais clara.
E isso importa, porque a visita ao site é um sinal. A pessoa ela pode estar pesquisando o preço, entendendo uma solução, comparando fornecedores ou tentando tirar uma objeção. E se a empresa só espera o formulário, ela perde a chance de conversar no momento da dúvida. E nós temos um artigo lá no nosso blog falando sobre isso. E é muito importante deixar claro que o web chat não substitui o WhatsApp. Ele ocupa um outro papel. Enquanto o WhatsApp é forte para continuidade, relacionamento e atendimento recorrente, o botão do chat lá no teu site, ele é forte para captura imediata de atenção. Ele aparece antes do cliente sair da tua página. Em um e-commerce, por exemplo, o web chat pode ajudar com dúvidas sobre entrega, troca, tamanho, compatibilidade, se você tem aquele produto em estoque ou qual é o prazo de entrega que o teu cliente vai ter que esperar. Em uma empresa de serviços, pode tirar a objeção antes da solicitação de orçamento. Em uma clínica, pode orientar sobre agendamento, convênio, localização e preparo. E em empresas B2B, pode ajudar um lead a entender se a solução faz sentido antes de pedir uma demonstração. Só que o risco é tratar o web chat como uma funcionalidade decorativa do teu site. Um web chat abandonado no site pode frustrar mais do que ajudar. Se a empresa oferece conversa em tempo real, precisa definir horário de atendimento, regra de fila, mensagem automática, encaminhamento e tempo esperado de resposta. O web chat só melhora a experiência do teu cliente ou do teu lead quando ele está conectado com a tua operação. Se a conversa lá no site fica presa em uma ferramenta isolada, você aí na tua empresa está criando só mais um trabalho operacional, mais uma caixa de entrada que você precisa gerenciar. E o teu cliente fala no site, depois vai para o WhatsApp, depois alguém registra manualmente no CRM e o resultado é o mesmo problema de outro canal. O melhor uso possível é conectar o web chat no mesmo fluxo comercial, identificar o cliente, registrar a origem, preservar o histórico e encaminhar para o responsável e transformar essa dúvida em um próximo passo. E essa virada ela é importante. O web chat não é apenas um chat lá no teu site. Ele é uma ponte entre o tráfego que você investiu para fazer os teus anúncios e agilidade no atendimento. Ele aproxima o time de marketing e vendas porque transforma visita anônima em uma conversa registrada. E para as empresas que já dependem do WhatsApp, o cliente ele pode começar pelo site, ser atendido ali e, se fizer sentido, continuar pelo WhatsApp já com o contexto. A tua operação ela deixa de empurrar todo mundo para o mesmo lugar e passa a conduzir cada conversa como um canal mais adequado. E aqui na Merge, nós já temos essa funcionalidade de web chat embutida na nossa ferramenta de atendimento. É isso aí, se você já usa o Merge com o teu WhatsApp para fazer o atendimento, você pode adicionar lá no teu site a opção de web chat que já está integrada na nossa ferramenta. E aqui é importante, a nossa ideia não foi criar mais uma janela solta. Nosso objetivo é que você tenha mais possibilidade de atender o teu cliente rápido, no próprio site e sem precisar sair da tua ferramenta de atendimento. E como estamos aqui no Merge News, seguem as ações práticas de sempre. Identifique quais páginas do site mais geram dúvidas antes da conversão. Defina horário responsável e qual é o teu CLA, o tempo que o teu cliente vai esperar para uma resposta lá no web chat. Crie as mensagens iniciais para dúvidas comuns, sem prometer um atendimento que o time não consegue cumprir. Conecte a conversa lá do site com o CRM que você utiliza. Para quem utiliza a plataforma Merge, já tem essa opção nativa. E use o web chat para capturar intenção e, quando fizer sentido, continuar a conversa pelo WhatsApp. E para você que já faz campanhas levando as pessoas para o teu site, você também já deve fazer campanhas em massa. Mas aí eu te pergunto, hoje quais são os canais que você utiliza para fazer campanhas em massa? Vamos discutir aqui sobre a utilização de WhatsApp ou e-mail. Nós vamos entrar em mais detalhes durante a leitura aqui dessa notícia, mas hoje o WhatsApp apresenta taxas de conversão muito maior do que as taxas de conversão por e-mail. Só que depende do teu perfil ideal de cliente. Pode ser que você tenha clientes que utilizam muito mais o e-mail do que o WhatsApp. Então o meu objetivo aqui com essa notícia não é que você troque, que você abandone o canal de conversa e-mail. Não, mas como você pode utilizar o WhatsApp como um complemento ao teu e-mail e se você já faz isso e não percebe muita diferença de resultado, como que você pode melhorar
a tua estratégia e utilizar melhor o WhatsApp com o e-mail para aumentar as tuas conversões e os teus resultados. Então vamos nos aprofundar aí nessa discussão. Primeiro quero deixar bem claro, o WhatsApp e e-mail não competem pelo mesmo canal. Só que o erro é usar os dois como um megafone, é usar os dois igual. Cada canal funciona melhor quando a empresa entende qual é a intenção, urgência, consentimento e o contexto. Quando uma empresa que já utiliza e-mail ou WhatsApp vai fazer uma campanha em massa, é comum se perguntar: vou enviar isso aqui por e-mail ou por WhatsApp? Mas na minha opinião, essa não é a melhor pergunta. A pergunta correta é: qual é a conversa que essa campanha precisa iniciar? E-mail e WhatsApp têm forças diferentes. O e-mail é bom para um conteúdo mais longo, ofertas com mais explicação, ou então newsletters, comunicações recorrentes, materiais ricos, relacionamentos de base e campanhas que você talvez não espere a resposta do teu cliente. O e-mail é muito mais barato para escala e é mais fácil de organizar em listas e historicamente é muito bom para nutrição. Mas quando a gente fala do WhatsApp, essa estratégia tem que mudar. O WhatsApp é um canal mais direto, íntimo e sensível. O cliente percebe a mensagem como conversa, não como uma peça de mídia, muito diferente de como ele trata o e-mail. E quando você percebe isso, você aumenta a atenção e resposta, mas também aumenta o risco de incômodo quando a mensagem não tem contexto. Por isso, campanhas em WhatsApp não podem ser tratadas como um disparo genérico. Nós temos um artigo lá no nosso blog que discute esse ponto. E no WhatsApp, mensagens iniciadas pela empresa normalmente dependem de templates, categorias e regras da meta. Nós já discutimos isso aqui em outro vídeo. Esse canal, o WhatsApp, permite campanhas, promoções, reengajamento, mas exige cuidado com consentimento, frequência e relevância. O e-mail tolera melhor volume, o WhatsApp exige mais atenção. Dados recentes de uma pesquisa da Opinion Box ajudam a explicar melhor por que essa escolha precisa ser feita com critério. 82% dos brasileiros dizem que já se comunicam pelo WhatsApp e 60% consideram adequado comprar produtos ou contratar serviços por esse canal. Isso mostra a força comercial que o WhatsApp tem, mas também aumenta a responsabilidade. Quando a empresa entra no WhatsApp do cliente, ela entra em um espaço de conversa e não em uma vitrine impessoal. Na prática, o e-mail costuma funcionar melhor quando a empresa quer educar, explicar, nutrir ou comunicar para uma base ampla. Já no WhatsApp, tende a fazer mais sentido quando existe urgência, alta intenção, relacionamento prévio ou necessidade de resposta rápida. Um e-commerce, por exemplo, pode usar e-mail para apresentar uma coleção, contar a história da marca, nutrir clientes e trabalhar com ofertas recorrentes, mas deve usar o WhatsApp para uma oportunidade mais específica, como um cliente que pediu informação, abandonou o carrinho, aceitou receber ofertas ou precisa de um atendimento mais consultivo. Se a gente está falando de uma clínica, ela pode usar o e-mail para conteúdo de orientação, novidades ou campanhas institucionais, mas no WhatsApp ela deve utilizar para confirmação de agenda ou então reagendamento quando houver falta, lembrete ou alguma orientação objetiva antes da consulta. E para empresas B2B, pode usar o e-mail para educar leads, enviar materiais ricos ou manter o relacionamento. Mas no WhatsApp, deve avançar uma conversa com quem já demonstrou interesse, pedir o contato ou se já está em negociação com o teu time de vendas. O erro mais comum é tentar resolver falta de estratégia aumentando o volume. Quando o e-mail performa mal, a empresa corre para o WhatsApp. E quando o WhatsApp gera bloqueio ou baixa a resposta, culpa o canal. Mas o problema muitas vezes está antes, numa base desorganizada, numa mensagem genérica, numa promessa fraca ou então até mesmo em ausência de métricas aí nas performances das tuas campanhas. Uma campanha madura precisa responder 5 perguntas antes do envio. Para quem é a mensagem? Por que essa pessoa deveria receber essa campanha agora? Qual é a ação que nós esperamos? Como nós vamos medir o resultado? E o que acontece se a pessoa que estiver sendo prospectada responder? E esse último ponto é decisivo. No WhatsApp, a resposta ainda não é venda. Se a campanha gera conversas e o time não tem procedimentos para atender, qualificar, encaminhar e registrar, a empresa troca silêncio por bagunça. E também existe uma diferença muito importante na expectativa. No e-mail, o cliente aceita uma resposta depois, mais tardia, mas no WhatsApp, ele quer conversa, ele espera continuidade. Se a empresa chama o cliente para conversar,
ela precisa estar pronta para resolver. E é aí que e-mail e o WhatsApp podem trabalhar juntos. O e-mail pode abrir relacionamento, educar e segmentar interesse. No WhatsApp, o objetivo é acelerar as conversas mais quentes, confirmar a intenção e levar aquele lead ou cliente para o próximo passo. O CRM precisa conectar as duas ferramentas para que a empresa não trate cada canal de modo separado. E é aqui que nós, aqui na Merge, conseguimos te ajudar. Você pode rodar todas as suas campanhas de WhatsApp e estar pronto para receber os teus leads que receberem, de maneira proativa e organizada com o nosso CRM. E aqui seguem as nossas ações práticas de todos os dias. Use e-mail para nutrição, conteúdo, campanhas amplas e comunicação menos urgentes. Use o WhatsApp para contatos com intenção, urgência, relacionamento prévio ou necessidade de respostas rápidas. Não envie campanha de WhatsApp sem consentimento, objetivo, segmentação e plano de atendimento. E agora é importantíssimo, meça, abertura, clique, resposta, quem pede para sair das suas campanhas, oportunidade e venda por canal. E integre as campanhas que você faz nas duas ferramentas ao seu CRM. Aqui na Merge isso já é possível, para que a resposta vire próximo passo e não conversa perdida. E agora vamos para a notícia quente dessa semana. Se você já depende do WhatsApp para se relacionar, seja com os leads ou com os teus clientes, e acontecer alguma coisa com o WhatsApp, a gente já falou sobre isso. Esse é um ano eleitoral. Pode ser que por qualquer motivo o WhatsApp seja banido aqui no Brasil. Como que você vai manter a tua operação rodando e o teu cliente bem informado se você ficar sem esse canal? Vamos bater um papo de como que você pode se prevenir. Quando o WhatsApp vira o principal canal de vendas, atendimento e relacionamento, ele também vira um ponto de risco. Se ele para, a operação não pode parar junto. Durante muito tempo, depender do WhatsApp parecia uma vantagem simples. O cliente já estava ali, o vendedor respondia rápido e o atendimento fluía sem precisar ensinar ninguém a usar outro canal. Para muitas empresas, isso acelerou venda, suporte, agendamento, pós-venda e melhorou o relacionamento com os seus clientes. Mas o problema aparece quando a conveniência vira dependência. Se toda conversa importante passa pelo WhatsApp, uma instabilidade nesse canal vai deixar de ser apenas um incômodo técnico, vai virar um risco operacional para o teu negócio. E vamos lá, não precisa ser uma queda longa para gerar prejuízo. Basta o teu cliente não conseguir confirmar com você um pedido, ou então o teu lead não receber um retorno no momento de compra, ou a tua clínica não conseguir confirmar a agenda, ou o teu time de suporte não responder uma urgência, que já vai aumentar o nível de insatisfação. E a gente já tem precedente para isso. Em outubro de 2021, tanto o Facebook, Instagram e o WhatsApp ficaram indisponíveis em todo o mundo por cerca de 7 horas. E para as empresas que dependiam desses canais, não foi só uma falha do aplicativo, foi interrupção de venda, suporte e relacionamento ao mesmo tempo. E a pergunta que muitas empresas ainda não fazem é simples: se o WhatsApp sair do ar agora, por onde que eu vou falar com o meu cliente? Ou pior, por onde que o meu cliente fala comigo? Para as empresas que usam o WhatsApp como canal comercial, a condição do contorno dessa situação, ela já precisa estar desenhada antes da crise. Isso significa ter mais uma porta de entrada, canais alternativos claros, históricos centralizados e regras claras para avisar os clientes quando o canal principal estiver instável. É um erro imaginar que multicanal é só ter e-mail, telefone, Instagram, formulário e o chat lá no teu site. Multicanalidade de verdade é continuar o atendimento sem contexto. Se cada canal vira uma linha, a empresa apenas espalha o caos. Uma operação madura precisa saber quem é o cliente, qual era o assunto e qual era o responsável que estava atendendo. Sem isso, quando o WhatsApp falha, o time começa todas as conversas do zero. O teu cliente vai ter que repetir informações que ele já deu, o teu vendedor vai perder o timing e você, gestor, perde a visibilidade. E esse é o ponto mais importante de por que o canal o WhatsApp deixou apenas de ser um aplicativo de mensagens e para muitas empresas já é infraestrutura de comunicação. E essa infraestrutura precisa ter redundância. No e-commerce, isso pode significar manter e-mail, web chat e notificações transacionais preparados para pedidos de troca, atraso e suporte. Em serviços, pode significar ter telefone, formulário e chat no site conectados no mesmo histórico. E em clínicas, pode
pode significar confirmação de agenda por mais de um canal. E se você é um gestor de vendas B2B, significa capturar leads no site e encaminhar para o time, mesmo quando o WhatsApp não estiver disponível. O ponto não é diminuir o WhatsApp. Ele continua sendo um dos principais canais de comunicação, não tem o que fazer. O ponto é parar de tratar como se ele fosse um canal infalível. É se preparar para um cenário ruim. Quando o WhatsApp cai, a empresa descobre se tem operação ou apenas costume. Se o atendimento depende de uma única caixa de entrada, essa queda ela vai expor todas as suas fragilidades. Mas se você tiver CRM, histórico, segmentação e canais alternativos, a tua empresa vai sofrer bem menos. E aqui no Merge, você já pode ter todas essas funcionalidades disponíveis na tua plataforma. E se você já utiliza Merge, você já está preparado para absorver uma possível queda no WhatsApp. A gente já tem integração com o WebChat, a gente já tem integração com outros canais de conversa, como por exemplo Telegram. Você vai poder acionar os teus clientes que também tiverem uma conta lá. E em breve vai estar disponível no Merge SMS para você poder se comunicar com os teus clientes que você já tem contato, ou então com os leads que você tem contato, para que você não perca nenhuma oportunidade. E como você já faz a gestão de todos os teus atendimentos no CRM do Merge, você vai continuar o atendimento com contexto. E seguem aí as nossas ações práticas de todos os dias. Liste todos os canais pelos quais um cliente pode pedir ajuda, comprar ou tirar dúvida. Defina um plano simples para a instabilidade do WhatsApp. Todos os clientes Merge serão notificados rapidamente, então nós ficamos com a responsabilidade de monitoramento. Mas e aí na tua empresa? Quem que vai avisar e qual canal alternativo você vai utilizar se isso acontecer? Centralize o histórico dos atendimentos com responsável e próximo passo de todas as conversas no teu CRM. Tenha mensagens prontas para orientar os teus leads e clientes caso aconteça uma instabilidade dessas. E meça quantas oportunidades dependem exclusivamente do WhatsApp. E esse foi mais um Merge News, a tua edição semanal para discutir como melhorar todo o teu atendimento e vendas utilizando o WhatsApp e IA. Se você quiser conhecer a nossa ferramenta, consumir todos os nossos conteúdos para aprender um pouco mais, ou então se manter bem informado, clique nos links que estão aqui na descrição para que você acompanhe todas as nossas atualizações. Não esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no canal e eu te espero na edição da semana que vem. Um abraço!